Vamos entender um pouco mais sobre o exercício de endurance. O exercício de endurance envolve diversas modalidades esportivas. Nós temos as corridas, meia maratona, maratona, ultramaratona, as corridas de aventura, canoagem, navegação, o ciclismo, estrada, mountain bike, pista, cross country, temos a natação. Então são atividades consideradas atividades de endurance. Consideramos os pilares desse tipo de exercício físico uma alta demanda nutricional e fisiológica, uma vez que nós temos competições maiores que 6, 8 horas de exercício físico. Então, em primeiro lugar, nós temos nesse tipo de exercício uma alta demanda metabólica, que vai propiciar uma recuperação otimizada. Ou seja, muitos desses atletas, muitas vezes, eles competem mais de uma vez no mesmo dia. Então, é preciso ter uma recuperação otimizada, uma nutrição adequada e um treino bastante específico. Diversas condições influenciam, estão associadas à fadiga do atleta. Algumas delas, e uma das mais importantes, é a depressão do glicogênio muscular e hepático. Então, nós temos que dar um suporte nutricional adequado para que o atleta faça um estoque adequado de glicogênio hepático e glicogênio muscular. Os níveis diminuídos de glicose sanguínea também levam à fadiga do atleta. E nesse momento que o atleta está em estado de fadiga, nós temos um aumento dos níveis de amônia, que é um substrato tóxico. Temos também diminuição do volume sanguíneo corporal, em consequência, um aumento da temperatura corporal e um desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, essas situações são situações graves que são limitantes à performance do atleta. Como causas disso, o atleta vai ter bastante dificuldade em realizar os treinos, ele não tem uma escolha apropriada dos alimentos, daí uma informação, um atendimento individualizado e personalizado. Nós dizemos hoje que o atendimento nutricional é muito mais que individualizado, ele é customizado, ou seja, cada item apropriado para cada tipo de treino, para cada atleta específico. Então, esse balanço negativo de energia, ou seja, aquele atleta que não tem um suporte adequado, tanto de macronutrientes como micronutrientes, ele pode ter desconforto gástrico, ele pode ter uma supressão do apetite, pode diminuir as reservas de carboidrato. Essa diminuição das reservas de carboidrato levaria ao aumento do cortisol. Esse aumento do cortisol levaria à diminuição da insulina e, por consequente, diminuição da performance esportiva. Então, nós temos bem esclarecido hoje, um déficit de nutriente, carboidrato, leva a uma hipoglicemia. Ou seja, uma vez que não temos quantidades adequadas de carboidrato, a gente tem a instalação de uma hipoglicemia. No estado hipoglicêmico, o atleta ele diminui a capacidade na junção neuromuscular. Isso leva a uma fadiga central do atleta. Por outro lado, o comprometimento do processo de contração muscular leva à fadiga periférica, que está relacionada à falta de substratos, à falta da contração, à excitabilidade do músculo. Então, está bem esclarecido na literatura que o déficit de carboidrato, levando a uma diminuição dos estoques de glicogênio, levam à fadiga central e fadiga periférica. Uma outra situação bastante importante que está associada ao atleta é a hiponatremia, associada ao exercício. Entendemos por hiponatremia a diminuição dos valores de sódio plasmático, menor que 135. E essa, sem dúvida, é a complicação mais comum nas atividades de endurance.
a hiponatremia. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, o American College, ele propaga que o exercício prolongado ele tem maior que 4 horas de duração. E nessa situação, um exercício com 4 horas de duração ou mais, o risco de desenvolver hiponatremia está bastante acentuado. E essa hiponatremia ela é acompanhada de uma sudorese intensa, de uma aclimatação, do suor salgado. E ainda temos uma outra situação mais grave, quando essa hiponatremia a gente encontra uma concentração plasmática de sódio menor que 134. E aí nós temos náuseas, mal-estar, cefaleia, o que são fatores limitantes para o desempenho do atleta. E quando essa hiponatremia, ou seja, as concentrações de sódio plasmático, são inferiores a 130, aí sim nós temos uma dificuldade respiratória, fadiga, desorientação, confusão, agitação, coma e morte. Então, a encefalopatia hiponatrêmica associada ao exercício é uma das condições que devem ser bastante acompanhadas e estão relacionadas com a hidratação do atleta. Esse gráfico é muito interessante porque ele é diretamente proporcional. Quanto maior o rendimento físico, maior a perda de água corporal, né? Então, quando a gente tem uma perda de água corporal muito intensa, os estudos estão mostrando que essa perda não pode ser maior que 6%. Uma perda de peso corporal maior que 6% já tem um risco enorme de choque térmico. Então, nós temos que preocupar bastante com essa questão do atleta. Uma perda de peso em torno de 1% é o limiar da sede. Já diminui bastante a capacidade para o exercício físico do atleta. Uma perda de peso em relação a 2%, nós já temos uma sede mais intensa e um desconforto generalizado. Fadiga, sensação de cansaço. Uma perda de peso maior que 3%, em torno de 3%, nós temos a boca seca, diminuição da diurese, maior que 4%, enfraquecimento do desempenho desportivo. Maior que 5%, nós temos dificuldade na concentração, cefaleia, sonolência. E maior que 6%, nós já temos perturbações graves que precisam ser reguladas. Nós já podemos ter febre, aceleração respiratória e formigamento, adormecimento nas extremidades. E quando passa de 7%, aí sim nós podemos ter um colapso circulatório. Então, a desidratação, normalmente a gente fala que simples, 3% de desidratação, que é um nível pequeno de desidratação, nós temos diminuição de 10% da força muscular e 8% da velocidade. Então, olha a importância desse fator de hidratação para um atleta, para o desempenho esportivo. Então, é a principal causa de fadiga precoce no atleta. Quanto mais intenso o trabalho muscular, maior a geração de calor e maior a eliminação de calor pela respiração. Então, nós temos o exercício físico provocando o aumento do calor. Esse aumento do calor leva a um aumento da temperatura corporal do atleta. Esse aumento da temperatura leva à sudorese excessiva, né? Nessa sudorese excessiva, nós temos o aumento da perda de água e eletrólitos, e aí a gente tem diminuição da força, aumento das câimbras e diminuição da performance. Então, mais uma vez, resumindo, nós temos a perda de líquidos, né, pelo excesso da sudorese, induzida pelo excesso de exercício físico, um exercício físico bastante intenso, essa perda de líquidos levando à baixa do volume plasmático, à diminuição do débito cardíaco e aumento da sobrecarga adrenérgica. Isso tudo leva ao ambiente hipoxêmico, né? Um ambiente com pouco oxigênio, o que acarretará a fadiga do atleta, diminuição da performance.
Podemos considerar hoje que a desidratação é o mal que destrói o atleta, porque muitas vezes essa desidratação ela antecede a sede. Então, é conduta nossa dos nutricionistas não esperar o atleta sentir a sede, porque quando ele começa a sentir sede, nós já temos um certo grau de desidratação. Então, nós temos que estar bem atentos para isso. Alguns fatores estão associados a esse estado de hiponatremia, de baixo conteúdo de sódio plasmático. Então, normalmente nós temos baixo peso, sexo feminino, exercício maior que 4 horas de duração, o ritmo de performance lento, hábito de hidratação excessiva, alta disponibilidade de líquidos, condições ambientais extremamente quentes ou frios. Todos esses fatores estão associados com essa hiponatremia. E no estado de desidratação, nós temos um aumento da frequência cardíaca, concentração de lactato na corrente sanguínea, náuseas, vômitos, uma temperatura interna de hipertermia, cãibras, exaustão e choque térmico. E o contrário, a desidratação diminui o volume plasmático, o volume sistólico, o volume sanguíneo, a taxa de sudorese, pressão arterial. Então, nós precisamos estar bastante atentos com essa situação de desidratação. Existem vários métodos para a gente detectar essa desidratação no atleta. Então, existem marcadores que são bastante usados. Existem exames laboratoriais que nós também usamos para detectar esse grau de desidratação e, a partir de então, fazer a reposição adequada, fazer a hidratação adequada. Um dos métodos mais fáceis e mais práticos é exatamente o teste de cor da urina. E esse slide mostra bastante que as cores mais claras da urina significam um atleta que está mais hidratado. E as cores mais escuras, aquele atleta que está mais desidratado. Então, são recomendações de hidratação de uma forma geral para os praticantes de exercício físico. Então, antes da atividade física, nós devemos ingerir de 5 a 7 ml de líquido 4 horas antes do exercício. De 3 a 5 ml quando o atleta apresentar mais pouca urina. De 150 a 250 ml a cada 5 a 10 minutos antes do exercício. Durante a atividade física, nós vamos fornecer para esse atleta de 150 a 250 ml a cada 15, 20 minutos depois da primeira hora. Então, esse é um momento importante, porque a gente não precisa deixar o atleta sentir sede. Se a gente sabe que a atividade ela é maior que 1 hora, nós já começamos a fazer essa reposição em torno de 150 a 250 ml a cada 15, 20 minutos após 1 hora de exercício, né? Então, a reposição ela é feita principalmente em exercícios longos, maior que 1 hora. Nesse momento, nessa situação, a gente precisa evitar a água pura. Nós temos que fazer a hidratação com os repositores hidroeletrolíticos, que tem como característica um percentual de carboidrato e eletrólitos. Esse percentual de carboidrato é importante, ele tem que estar entre 4% e 8%. Se ultrapassar esse 8%, ou seja, for uma bebida, um repositor hidroeletrolítico que tem uma grande quantidade de carboidrato, isso provocará um esvaziamento gástrico lento, pode provocar náuseas, mal-estar. Então, toda bebida, todo repositor hidroeletrolítico, ele precisa ter entre 4% e 8% de carboidrato. E após o exercício físico, a recomendação para hidratação é também evitar a água pura, repor os eletrólitos perdidos e
é muito importante nesse momento a gente pesa o atleta e vê quantos quilos foi perdido durante o exercício. E aí repõe de acordo com isso para manter a glicemia normal. Então, algumas coisas que melhoram esse estado de hidratação. Primeiro é a taxa de esvaziamento, a concentração de carboidrato, né, que tem que ser como de 4 a 8%, né, e manter o volume de líquido tolerável durante o exercício. As bebidas com concentração de carboidrato maior que 8%, como dito agora há pouco, levam ao esvaziamento gástrico lento e aumentam o mal-estar do atleta. Ainda falando de endurance, as atividades de longa duração, nós temos esses estímulos levando à diminuição da relação ATP-ADP, um aumento da relação AMP, aumento do cálcio e diminuição do glicogênio. Todos esses fatores levam à ativação de um fator chamado AMPK. Esse fator, ele estimula a PGC1-alfa. E essa PGC1-alfa é um fator de transcrição, é um sinalizador intracelular que tem como objetivo fazer a biogênese mitocondrial. Então, um dos grandes benefícios do exercício físico de endurance é exatamente isso, a estimulação da PGC1-alfa, que por sua vez vai fazer biogênese mitocondrial. E hoje nós temos que defeitos na mitocôndria geram diversas doenças atuais.